Olá, gente, estamos mais uma vez reunidos em mais uma quarta-feira aqui em Brasília para prosseguirmos da leitura do último capítulo do livro Os Prazeres da Alma, continuando novas chaves simbólicas sobre a aceitação. Vamos dar início? A autoaceitação é um dos desafios que recebemos na vida. Ou vivemos como pessoas libertas do jugo alheio, ou aceitamos ser manipulados e viver afastados ou separados daquilo que sentimos e pensamos. Acho que se a gente pudesse nominar a lição de hoje, seria autoaceitação. E que bonito é isso, né? Que a gente comenta bastante sobre isso, da gente permitir que os outros sejam livres, né? Para tomar o rumo, para tomar o caminho que eles entendem melhor, mas, sobretudo, a lição de hoje é que a gente se aceite tal qual é. E que lição bonita, e muitas vezes difícil essa, de nos aceitar tais quais somos, não é? É interessante que ele fala, ou vivemos como pessoas libertas do jugo alheio, ou aceitamos ser manipulados e viver afastados ou separados daquilo que sentimos e pensamos. Então, essa liberdade, essa nossa liberdade de pensar e agir, ela ainda é muito custosa para nós, né? Essa dificuldade que a gente tem de contrariar os outros quando a gente percebe que aquilo no qual a gente pensa ou aquilo que a gente segue é melhor para nós e melhor para a nossa estrada evolutiva, o quão difícil ainda é, né? Porque a gente está ali tentando ser reconhecido, tentando ser aceito, né? Seja nos círculos sociais, seja entre os nossos familiares, os nossos parceiros afetivos. Então, o quão difícil é para a gente ainda se aceitar. Mas é isso, que a gente saiba sair do jugo, né, do jugo alheio, daquilo que os outros desejam, pensam a respeito de nós, né, porque muitas vezes nos preocupamos com aquilo que os outros pensam sobre nós, acreditam que nós somos, sem entender que vai ser muito difícil agradar todo mundo, mesmo que insistentemente e reiteradamente a gente tente fazer isso, a gente não vai agradar todo mundo. E tem uma historinha muito legal que eu acho que pode ilustrar bem, que pode ficar guardadinha ali na nossa lembrança para que a gente se utilize disso vez ou outra. Então é a história do cavalo, né, do burrinho, do velho e da criança. E aí conta essa história que eles seguiam um caminho, os três, e que, num primeiro momento, seguia em cima do burrinho, o senhor e a criança. E aí, eles estão caminhando pela estrada, a primeira pessoa que vê fala: Meu Deus, esse cavalo, esse burrinho não vai dar conta, não. Tá muito pesado vocês dois aí em cima. Que absurdo, né? Fazendo isso com o cavalo. E aí, então, né, o senhor decide pedir para o menino descer, o menino vai tranquilo, seguindo, né, pela estrada, né, e o senhor em cima do burrinho. E aí passam novamente pela estrada, tinha um grupo de lavadeiras ali da região que fala, nossa, que absurdo esse senhor cheio de vigor deixando essa criança aí no sol e caminhando a pé. Percebe o equívoco, né? Coloca a criança em cima e ele desce, já que não poderiam ficar todos ali, porque já tinham comentado acima que não era bom, né, para o cavalo não ia aguentar, o burrinho não ia aguentar. Então, segue o menino em cima e o senhor caminhando agora a pé. Mais uma parte da estrada feita novamente. Os senhores que estavam ali no bar veem, né, aquela cena e falam: gente, que absurdo! Agora a criança aí cheia de vigor está em cima do burrinho, enquanto esse senhor já de idade fica aí andando a pé. Então eles ficam meio sem saber o que fazer. De todos os outros modos já tinham reclamado, né? Descem então e seguem os dois a pé, carregando o burrinho. E aí, novamente, passam por uma nova estrada, né, por uma nova parte ali da estrada, e novamente uma senhora começa a criticar, né, a atitude deles. Nossa, mas que absurdo, olha, carregando o burrinho quando poderiam estar em cima deles dois. E essa história ilustra bem isso, que as pessoas têm sempre a opinião daquilo que elas consideram que é o melhor. E mesmo que a gente tente ali agradar, né, a gente vai vendo ali na história eles acatando aquilo que foi dito, né, a crítica que foi feita, e tentando mudar. Bom, então se eu não posso fazer assim, vou fazer de outro jeito. Sem perceber
que na maioria das vezes o que acontece é que, independente do que a gente faça, sempre vai ter alguém para criticar ou não gostar da nossa atitude. Isso às vezes nem é algo pessoal, é a própria opinião da pessoa, né? E é claro que nesse movimento a gente tem que sim, né, observar, escutar a opinião das pessoas, mas é entender que a gente não vai agradar, né? Aquilo que se fala, que o modelo e guia da humanidade que foi Jesus, né, que foi o Espírito puro, perfeito que esteve aqui entre nós, nem ele agradou, que dirá nós, né? Então é tirar essa pretensão também de que a gente vai agradar todo mundo, porque não vai, isso é impossível, e que nesse movimento de se conhecer, de se buscar, que a gente sempre vai encontrando caminhos em que a nossa essência possa vir à tona, né? Porque, como se diz, todas as outras pessoas vão passar. Ficaremos quem? Nós, a nossa evolução, nosso progresso, aquilo que a gente fez por nós, né? E recentemente, já faz uns dias que eu terminei um livro do Sêneca, né, que é um filósofo. Ele escreveu esse livro da Vida Feliz 50 anos depois de Cristo. Essa é a datação desse livro. E ele comenta muito sobre as críticas ferrenhas, né? Porque é, era uma pessoa que falava muito sobre isso, da gente não ficar buscando o prazer, buscando esses imediatismos, que, ao contrário do que as normas sociais, e você já percebe naquela época, né, como era a sociedade, dessa busca desse prazer, desses imediatismos, 50 anos depois de Cristo, né, e a gente vivencia muito disso ainda nos dias atuais, né. E ele que pregava todas essas coisas era extremamente criticado, era duramente perseguido em algumas vezes, né? E ele chega a comentar isso no livro. E eu parei e pensei assim, gente, quem foram esses perseguidores, né? Quem foram? Pela poeira aí dos tempos esquecidos. E esse espírito, né, que com certeza veio contribuir com a parcela dele de conhecimento, estamos lendo um livro em 2023 que foi escrito há 50 anos depois de Cristo. A mesma coisa em relação a Jesus ali, né? Toda a sua passagem já bem conhecida por nós, né? Há mais de 2000 anos estamos lendo esse livro. E aí, no final das contas, o que de fato importa? Né? Seguir esse nosso caminho, ainda que muitas vezes a gente desagrade a sociedade, desagrade os nossos afetos mais caros nessa encarnação, ou perder mais uma vida, né? Para tentar se encaixar, para poder agradar, sem perceber que nesse movimento muitas vezes a gente vai se perder, né? E que a gente não vai conseguir mesmo, é impossível agradar a todos, né? Então que a gente possa fazer essas reflexões como início de conversa. Quando aceitamos a nós mesmos, eliminamos as amarras de doentia dependência que nos vinculam aos outros, cujos costumes, crenças e valores não são os nossos. E reconhecemos que podemos viver e nos relacionar respeitando o modo de ser dele, da mesma forma que devemos respeitar a nossa individualidade e liberdade de pensamento sem nenhum receio de discriminação ou isolamento. Gente, que parágrafo bonito. Quando aceitamos a nós mesmos, eliminamos as amarras de doentia dependência, né? E muito hoje se fala dessa dependência emocional, né? Seja de familiares, seja de um grupo social, seja de amigos, seja dos nossos parceiros afetivos, né? O quanto de dependência, né? Aquilo de não consigo viver sem essa pessoa. Então, por não conseguir, né? Achar, porque todo mundo consegue, né? Assim, mas por achar que não consigo viver sem aquela pessoa, muitas vezes começo a fazer coisas que não faria, seguir por caminhos que eu já percebo que não são bons para mim, trilhar caminhos, né, que não são meus para tentar ser aceito, para tentar ser amado, para tentar agradar. E olha a contradição disso, né? Cada vez mais que a gente depende, né, emocionalmente de pessoas específicas, e quanto mais a gente se coloca nesse movimento de agradar e ser aceito, mais aquela pessoa se afasta de nós, né? Porque quem quer estar perto de alguém que faz exatamente aquilo que a gente deseja, mesmo quando percebe que não é o melhor? Então,
A dependência emocional é exatamente isso, né? Cada vez que a pessoa vai se anulando ali de formas muito drásticas, o outro vai deixando de admirar, porque as pessoas gostam, né, de estar perto e admiram quem tem um senso também interior muito bem fortalecido, né? Então não percebe que, claro, né, gente, na convivência a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai ter que renunciar a outras coisas, mas sobretudo que não renunciemos ao nosso caminho, à nossa individualidade, aos nossos valores, né? Aquilo que a gente sabe que é o melhor para nós, né? Então, que a gente possa ir se libertando desse julgo alheio, como fala na média ali nesse primeiro parágrafo, né? E reconhecemos que podemos viver e nos relacionar respeitando o modo de ser deles, da mesma forma que devemos respeitar a nossa individualidade e liberdade de pensamento. E olha que bonito, né? Nesse movimento de permitir que as outras pessoas sejam quem são, de que a gente não impõe, de que a gente não induza, que, sobretudo, a gente também tem esse autorrespeito e essa liberdade muito grande no nosso caminho de vida. E eu acho que o mais bonito de tudo ainda fala ali ele, né? Sem nenhum receio de discriminação ou isolamento. Porque muitas vezes a gente tem essa crença de que se a gente, de fato, for por caminhos muito diferentes daquilo que os nossos amigos, a nossa família acha que é o melhor, a gente vai acabar ali isolado, a gente vai acabar sendo não reconhecido. E, na verdade, sem perceber que o universo ele tem essa harmonia, né? De mesmo quando a gente deixa determinados vínculos, outros nos encontrarão, às vezes mais compatíveis. Mas, claro, também é possível viver nessa diversidade. Não achamos que a vida vai ser só entre espíritos afins, né? Mas quando não houver essa afinidade, que a gente saiba se colocar, que a gente saiba dar os limites, né? Da forma certa, falando da maneira certa, mas aprendendo a dizer não e a dar limites muito claros para que as pessoas não invadam, né, a nossa individualidade, aquilo que a gente já sabe que é o melhor para nós. Mas, eventualmente, é, seja por falta de afinidade ou porque a pessoa não deseja mesmo se manter na nossa vida, outras pessoas nos encontrarão e de verdade encontram, sabe? O universo tem isso de nos tirar dessa impermanência que para a gente às vezes é difícil, mas também é bonita, porque muita coisa vai embora para muitas outras chegarem, né? Quando a vida se esvazia um pouco, é para que no movimento seguinte novas coisas nos cheguem mais compatíveis com aquilo que a gente deseja viver. E é nesse movimento da gente abrir mão de muita coisa que a gente recebe outras tantas novas, como essas ondas mesmo, né? E que fazem parte do movimento da vida. Então, não tenhamos receio de ficarmos abandonados, isolados. Cada vez que eu tomo passos de seguir em frente, algumas pessoas ficam mesmo para trás, né? Mas outras chegam para nos dar o alento, serem até mais compatíveis conosco. Mas, claro, em vivendo na diversidade, porque é isso, não teremos só espíritos afins perto de nós, que pensam como nós, que a diversidade também é boa e saudável, que a gente saiba ali, aí fazer o nosso papel, que é dar os limites, dizer não, entender que nós não somos menores e nem maiores que ninguém, só estamos fazendo escolhas diferentes, porque a gente sabe o que é melhor para nós, né? Desafiador? Muito. Muito desafiador você ter que estabelecer limites claros, quando na verdade o que você queria era agradar aquela pessoa, era fazer aquilo que ela desejava, porque no final das contas a gente não quer criar embaraços, né? Mas é perceber que é nesse movimento, muitas vezes, de dizer não e dar limites, que a gente cresce, e, sobretudo, o outro também. Tem uma frase de Platão muito bonita que fala que aquilo que a gente mais pode fazer por quem a gente ama é crescer, é evoluir. E que isso também fique bem guardadinho no nosso coração, para todas as vezes em que esses embates acontecerem, porque vão acontecer, né? Cada vez que a gente sobe alguns degrauzinhos, a gente vai acabar contrariando algumas pessoas, né? Magoando outras mesmo sem querer, porque desejariam que seus caprichos ali e as suas vontades fossem atendidas, que a gente pense sobre isso. Por amar tanto essa pessoa, é que cresça, que depois posso ainda auxiliar melhor, sabe? E de verdade é isso, né? Sob pena da gente ficar vivendo a vida do outro conforme ele deseja, e ali logo na frente, né? Ou a gente pode até perder essa pessoa, né? Ou então perder a nossa própria encarnação, que é ainda pior. Ou seja, eu tenho todo construído aquilo que eu
vim fazer, e eu acabo abrindo mão por conta daquele afeto que eu acredito indispensável, né? E que não querer contrariá-lo, não querer perdê-lo, posso perder a minha encarnação. E quantas vezes a gente já deve ter feito isso, sabe? Em pensar que se a gente titubeia, né, nessa encarnação, jamais consciente, imagine nas tantas outras, né? E que essa pode ser, sim, a oportunidade da gente fazer diferente. Vamos continuar? Das maiores preocupações de certas pessoas é o que os outros poderão pensar a respeito delas. Fixam seu estado de ânimo na volubilidade das atitudes alheias, nas opiniões e pontos de vista instáveis da coletividade. E ainda tem isso, né? Às vezes a gente tentando agradar os outros, as opiniões e os pontos de vista modificam muito rápido. Então, se a gente estiver sempre em busca dessa aprovação exterior, o quanto a gente não vai ter que estar mudando sempre, porque essas pessoas também estão mudando, né? E seus pontos de vista, os seus valores também. O valor e a importância que essas criaturas atribuem a si próprias oscilam de conformidade com o juízo mutável e vacilante das massas, vistos que elas se estruturam sobre um padrão de personalidade ciclotímico, caracterizado por períodos de alegria exagerada e hiperatividade, intercalados com outros de depressão, angústia ou inércia. Olha que interessante, né? Então, é perceber que essas pessoas que estão muito voltadas para essa aceitação, para esse reconhecimento, para essa vontade de agradar, elas são pessoas que passam por esses picos e vales, que é, eu estou super feliz, tenho uma hiperatividade quando as pessoas estão reconhecendo o meu valor, quando eu estou me sentindo amada, mas eventualmente, quando passo a contrariar alguém, quando alguém não concorda comigo, quando alguém me critica, né, não sei receber isso bem, então paraliso o meu serviço, paraliso aquilo que tenho feito, largo muitas vezes, né, o caminho ali que me estava iniciando em busca desse reconhecimento. Então, estou sempre nesses picos e vales também, a depender do que as pessoas me falam, se for bom eu estou bem, se me elogiam, se me reconhecem, então eu estou fazendo um bom serviço, mas a partir do momento que me criticam ou que não gostam do que faço, né, não sei receber isso bem, né? Por essa timidez de alma que às vezes a gente ainda tem, né? E aí vou para depressão, para angústia, para inércia. Então, pera, já que não é esse caminho, já que a pessoa criticou, já que ela não gostou disso, então eu vou por outro caminho. E ele inicia outro caminho até a pessoa falar novamente alguma coisa e ela abandonar tudo. E nesse ciclo, né, gente, que a gente muitas vezes conhece muito bem, conhece relações próximas parecidas com isso também, e muitas vezes somos nós, né? Então, tomar esse ânimo firme, né? Essa firmeza de alma de sigo para o alvo porque sei o que é melhor para mim, né? E aí a pensar na história de Jesus, a pensar na história de Paulo também, né? Que era Saulo ali, né? Fazia parte ali dos fariseus e pensa. Naquela época de Jesus, os fariseus eram a elite econômica, né? Ou seja, tinham muito dinheiro, era elite religiosa, né? E também a elite intelectual, ou seja, tudo ali, poder, dinheiro, status, né? Tudo reunido ali nessa mesma elite. Saulo fazia parte disso. Imagina para uma pessoa dessa abrir mão de tudo isso para seguir então Deus, né? E o quanto ele vai modificando ali essa história, larga tudo, né? Depois a mãe ali não gosta das atitudes que tomou, dessa conversão que fez, depois de um tempo acaba morrendo, o pai também de algum modo não deseja mais estar com ele, né? E veja, até hoje nós estamos falando de Paulo. Provavelmente foi difícil? Foi, com certeza, né? Só quem passou ou passa por isso sabe o quão desafiador é, né? Mas o quanto esse valor é ser pago, ele é justo, né? Muito provavelmente depois Paulo ajudou a tantos fariseus, né? Muito provavelmente ajudou também posteriormente o pai e a mãe de outros modos, como aquilo que a gente fala do Platão, né? Que Platão muito comenta, aquilo que a gente mais pode fazer por quem a gente ama é crescer ainda que seja ainda um preço caro, porque muitas vezes não vão entender esses nossos movimentos, muitas vezes vão questionar, vão considerar um absurdo, mas é prosseguir para aquilo que a gente considera que é importante, que é melhor para nós, né? Afinal de contas, a nossa evolução é individual, né? Nós estamos hoje com essas pessoas, mas amanhã poderemos não estar também, porque as reencarnações também são essas rodas vivas que nos giram e nos colocam nas mais diferentes posições, no convívio com as mais diferentes pessoas, para que a gente saiba fazer o melhor.
por nós e depois pelos outros, né? Quanto mais nos preocuparmos com a impressão que causamos aos outros, menos descobriremos quem realmente somos. A propósito, o ardor do empenho que fazemos para ser valorizados é proporcional à desvalorização sentidos por nós. Olha isso, né, gente? Quanto mais nos preocuparmos com a impressão que causarmos aos outros, menos descobriremos quem realmente somos. Isso por quê? Né? Estou gastando tanta energia em querer fazer aquilo que os outros desejam que eu faça, que consideram melhor, querendo agradar, querendo ter as opiniões, né? Que muito pouco espaço, energia sobra para que eu realmente me conheça, né? Então, às vezes você vai ver a pessoa está extremamente distante do que é a essência dela, só nessa tentativa de agradar, de ser reconhecido, de fazer parte ali de grupos sociais, né? E de realmente ser reconhecido, né? Então, quanto menos eu me preocupo com aquilo que os outros pensam, né? Menos eu tenho tempo de ser quem eu realmente sou e de pensar a respeito disso, né? E o preço é alto, altíssimo, né? E olha que interessante que ele comenta no parágrafo seguinte: a propósito, o ardor do empenho que fazemos para ser valorizados é proporcional à desvalorização que sentimos por nós. O que que isso significa, né? Eu me sinto tão desvalorizado, eu não me aceito, eu não conheço o meu valor, que então eu me empenho cada vez mais para que essa aceitação e esse reconhecimento aconteça. Porque, ao contrário, né, se me reconheço, se entendo o meu valor, se depois de uma série de escolhas de vida que eu já fiz anteriormente, eu percebo, não, o caminho é por ali. Se eu sigo aquilo, se eu me mantenho fiel àquilo, a despeito de tudo, né? Apesar de tudo, das opiniões dos outros, menos eu tenho essa vontade de agradar. Porque ao saber quem realmente sou e a dar passos em direção a essa essência portal, a gente vai se sentindo fortalecido e menos a gente precisa desse reconhecimento, das opiniões alheias sobre nós, se gostam ou não, se acharam a nossa opinião boa ou ruim, né? Então, perceba, essas pessoas que querem muito agradar, no final das contas, têm uma autoestima muito baixa, extremamente enfraquecida, né? E que possamos nós ter esse papel de, então, nos fortalecer e, sobretudo, como diz Hamed, nos autoaceitar, né? Quando me conheço, quando sei do meu valor, então não preciso buscar isso no exterior, né? Porque tem ali um centro bem firmado. O que as pessoas pensam de nós é um problema delas. Não podemos nos ver tal como os outros nos veem, pois isso nos levará a viver alienados, ignorando os fatores psicológicos ou sentimentos e emoções que nos fazem agir perante a vida de acordo com os nossos impulsos internos. Querer parecer impecável diante dos outros é tarefa desgastante e desnecessária, né? E é interessante porque é isso, a gente não tem como prever o que as pessoas pensam a nosso respeito. Pensa, as pessoas elas são resultado daquilo que lhes aconteceu e daquilo que elas vivenciam, daquilo que elas são. Então é pensar, cada pessoa tem uma opinião distinta sobre mim. E eu posso ser completamente diferente daquilo que pensam a meu respeito, né? E cada pessoa, gente, vai ter uma visão diferente de nós, né? E também querer agradar e querer entender o que cada um pensa a nosso respeito é muito desgastante. Aí a gente não vai sobrar tempo para pensar sobre as nossas próprias atitudes, né? Voltados para o quê? Para a essência interior. Será que as minhas atitudes estão legais? Será que eu posso melhorar os meus sentimentos? Então a gente está tão voltado ali para o externo, para entender o que as pessoas acham, para pensar assim, meu Deus, o que estão pensando a meu respeito? Que não sobra tempo para se olhar, né? Querer parecer impecável diante dos outros é tarefa desgastante, desnecessária. Por mais que nos consumamos energeticamente no esforço de agradá-los, nunca faremos o suficiente para que eles nos vejam melhores ou piores do que realmente somos. Não adianta, né? É como a historinha ali, vai ter sempre alguém para criticar, vai ter sempre alguém para achar que poderia ser feito diferente, que poderia ser feito melhor, né? E é claro, é escutar os outros, sim, mas também não está tão à espera ou tão vinculado a essas opiniões exteriores que o nosso caminho não prossegue, né? A gente fica ali sempre tentando fazer como o outro quer e quando a gente viu, perdeu já o caminho e vai ter que refazer, né? A esfera intelectual explica aquilo que sentimos, todavia, ela pode racionalizar os sentimentos, criar álibis e disfarces que nos afastem da nossa verdade interior.
Tenhamos em mente que não somos o que os outros pensam e muitas vezes nem mesmo o que pensamos ser, mas somos verdadeiramente o que sentimos. Aliás, os sentimentos revelam nosso desempenho no passado, nossa atuação no presente, nossa potencialidade no futuro. Olha que interessante, né? É interessante perceber que nós não somos mesmo aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, porque cada um, a partir da visão de vida que tem, que a gente comenta aqui que é muito único, né? Cada um vai ter uma visão a nosso respeito. E o mais interessante que ele fala ali, muitas vezes nós não somos nem o que a gente pensa que é. Já pararam para pensar sobre isso, né? Como ele bem disse ali, é, a nossa esfera intelectual, ou seja, a nossa razão, ela cria muitas coisas a nosso respeito, que a gente pensa sobre nós, que também não é verdade, né? Muitas vezes a gente se defende, cria álibis para aquilo que para algumas atitudes que a gente teve, para alguns sentimentos que a gente teve. Ah, mas olha, eu me senti assim porque fulano de tal me fez tal coisa. Então a gente vai racionalizando, vai criando álibis, vai criando defesas, né? é, e qualidades que muitas vezes não possui. Quer dizer, estudo sobre um monte de coisa e acho que sou aquilo. Não. Há uma diferença muito grande entre aquilo que a gente estuda, entre aquilo que a gente sabe e aquilo que de fato a gente aplica na nossa vida, né? Então, a dizer que nós somos essa soma dos nossos conhecimentos, mas em verdade aquilo que a gente já aplicou na nossa vida. Então, queiramos entender um pouco mais sobre quem a gente realmente e percebendo os nossos sentimentos ao longo do dia. Então, muitas vezes de desânimo, muitas vezes, né, de raiva. Aí você às vezes acha que é uma pessoa calma, uma pessoa serena, só porque, por exemplo, não está falando nada, exteriorizando nada, gritando com ninguém. Não, às vezes, muitas vezes é uma raiva guardada, né? Então é perceber o quê? Que nós somos aquilo que nós estamos sentindo e que nós nos preocupemos em perceber todos esses sentimentos para ver em que ponto que a gente está e para onde a gente quer ir e como a gente vai chegar ali, né? É criar quase um mapa, um plano, uma estratégia mesmo para conseguir chegar onde a gente deseja, mas que está às vezes muito longe do que a gente pensa que é. Então, o que a gente pensa a respeito disso, né? Assim como os outros muitas vezes não sabem de fato quem nós somos, às vezes nem mesmo nós estamos tão distanciados da nossa essência, de quem nós realmente somos, que a gente cria ali uma capinha de perfeição que não existe. E é interessante porque os desafios da vida nos mostram muito quem somos, né? Porque aí acontece alguma dificuldade, acontece algum imprevisto, e aquele primeiro sentimento e as nossas primeiras atitudes nos mostram o ponto evolutivo em que a gente está, né? E é interessante perceber que esses momentos também surgem e servem para isso, para que a gente olhe e fale, olha, ali eu caí, olha, de novo, me parece que essa virtude aqui que eu estou tentando construir está ruim, tem que treinar mais, né? Os bons dicionaristas definem reputação como o conceito de que goza uma pessoa em seu grupo social. Reputar, do latim reputare, significa computar, contar, achar, julgar, considerar, ou mesmo avaliar e ter em conta o bom nome de alguém, ou julgar as pessoas como certas ou erradas. Devemos dar mais importância e atenção à nossa consciência do que à nossa reputação. A consciência está ligada à soberania da vida superior, enquanto a reputação é condicionada ao caráter instável e temperamento vacilante dos seres humanos. E é muito interessante que as coisas vão casando, né? O estoicismo, ele fala muito sobre isso, né? Sobre isso que Hamed fala de que é muito melhor que eu tenha consciência, né? Essa paz interior de que estou dando o meu melhor do que ter uma boa reputação. Porque às vezes as pessoas vão olhar para a minha vida e vão falar, nossa, mas eu não faria essa escolha. Nossa, mas poderia estar fazendo outras coisas da vida, né? Então é muito melhor ter essa consciência interior de que para onde eu estou indo do que essa reputação, que é algo mais exterior. E como ele disse, ele é instável, porque hoje as pessoas gostam de você, amanhã não gostam mais. E aí, né? Ao lidar com esse exterior, que é muito instável, a gente se perde, né? Se a gente ficar muito voltado para o que os outros acham, para o que os outros pensam a nosso respeito, a gente não vai fazer muita coisa. E aí, além do estoicismo, que fala muito sobre isso, Emmanuel vem dizer, né, no livro Pão Nosso, ali, na lição 47, Problema de Agradar, ele também fala isso. Olha que bonito. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados
com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência, nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo, ou seja, a não precisar das opiniões desarrazoadas do mundo, né? Então, como ele bem disse ali, né? Os discípulos sinceros do Evangelho devem estar muito preocupados com o quê? Com os deveres próprios e com a própria consciência. Muito mais do que... E aí, como ele disse ali, né? Prescindindo das opiniões arrazoadas do mundo. Ou seja, não precisando, né? Eu deixo de precisar, eu deixo de necessitar dessas opiniões do mundo que muitas vezes não vão entender o caminho que eu estou seguindo. E está tudo certo, porque cada um vive a vida de acordo com o estágio evolutivo em que está. Então, querer que as pessoas te entendam, te aceitem, te amem, né? Ou agradem, né? Se agradem com aquilo que você faz, é extremamente desafiador e a gente não vai conseguir, né? A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e carinhos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel será um trabalhador diferente que em seus impulsos instintivos ela não poderá compreender. Ou seja, a massa, né, os círculos sociais como um todo, eles não vão conseguir compreender uma pessoa que está ali querendo coisas que, por exemplo, para eles não é o melhor. É como ele disse ali, né? A multidão não poderá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências ou carinhos. Ou seja, eu só sou bem aceito, quisto, amado, quando eu estou satisfazendo ali as opiniões, os desejos, os caprichos do que as pessoas querem de nós, né? E se a gente decide, olha, mas não é por aí que eu quero caminhar, olha, o meu caminho é diferente, é muito natural, né? E entender essa naturalidade da vida para não levar para o pessoal, é muito natural que as pessoas não entendam o caminho que a gente começou a trilhar e a empreender, e a entender que isso vai acontecer, é muito natural. É muito natural que as pessoas queiram e fiquem felizes quando a gente lhes satisfaz os caprichos, né? Mas entender, não podemos, né? Sob pena de nos prejudicarmos no primeiro momento e a tantos outros, inclusive a eles, que a gente poderia depois estar auxiliando, né? Vamos continuar. Milhões de criaturas creem em coisas bem diferentes, porque ensinamentos diversos lhes foram transferidos quando crianças. Coisas dessemelhantes foram ensinadas a crianças budistas, cristãs, shintoístas, muçulmanas e hinduístas. Se essas mesmas crianças forem chinesas, francesas, indianas, russas ou vietnamitas, cada uma delas crescerá com a firme convicção racial e religiosa de que estão certas e as outras erradas. É aquilo que a gente comenta, né? As pessoas, elas acreditam que aquilo que elas pensam e fazem é o melhor, porque se elas entendessem que há outras coisas melhores a se pensar e a se fazer, muito provavelmente elas estariam fazendo. Então, entendam, as pessoas, elas fazem isso porque cada um acha que detém a verdade, então vive de acordo com aquilo que pensa que é o certo. E é interessante perceber esse movimento social que modifica, né, que é pensar, se eu nascesse na China, no Vietnã, na França, em qualquer outro país, os meus valores muito provavelmente seriam os valores da sociedade, né? Muitas vezes seriam diferentes, as crenças culturais, muitas vezes a própria religião, e eu estaria sendo influenciada por tudo aquilo e consideraria aquilo certo, normal, melhor, e todo o resto é normal, né? E a perceber, né? Mesmo dentre os brasileiros, a depender de onde você nasceu, da família com a qual você convive ali, né, com o círculo social, com a família que você vive, você tem crenças muito diferentes das outras, e você acha também, às vezes, que a tua é melhor e às vezes do resto não, né? O que é um absurdo, mas a gente tem esses pensamentos, é pensar, as pessoas não estão pessoalizando, não é porque elas não gostam de você, é porque elas acham que há outras coisas melhores. Então, que a gente entenda que é natural também, né? Ainda entre as mesmas religiões, há pontos de vista divergentes sobre os tratados teológicos ou doutrinários e há, portanto, dissensões, ou seja, há diferença de ponto de vista ainda numa mesma religião, ainda entre ali o espiritismo, por exemplo, e está tudo certo, né? A reputação está vinculada à moral social, às regras, valores, raça, tradição e costumes de uma era, época ou povo, enquanto a consciência está interligada às leis eternas e naturais de todos os tempos. Então, como a dizer de novo, né, busquemos muito mais essa nossa consciência, que, como ele diz, está interligada às leis eternas, naturais, né, a nossa parte mais transcendente, imortal,
Então, estejamos muito mais ligados a essa consciência interior daquilo que a gente faz do que a reputação, que, como ele diz, é a moral social, é a moral ali do povo, né, do que está vigendo atualmente na sociedade, que é mutável, que modifica de país para país, de época para época. A gente vê muito essa mudança da moral ao longo do tempo, né? Então não busquemos isso, né? Não busquemos reputação, mas sobretudo essa consciência individual daquilo que a gente faz e de onde a gente quer chegar, né? Quando as pessoas nos disserem alguma coisa sobre algo ou alguém, deveremos pensar de nós para nós mesmos. Será isso verdade para quem? Que tipo de prova existe? Elementos mais claros e específicos para estimar esse fato? Qual a base referencial que devo adotar para fazer essa avaliação? Será que as pessoas envolvidas têm apenas por força da religião, tradição, autoritarismo ou revelação mística? Há elementos mais objetivos para apreciar essa atitude? E, gente, olha que bonito, né? Porque me parece que aqui a Hamed está nos auxiliando a pensar assim, né? Quando alguém vem dizer sobre uma ideia, mas sobretudo sobre alguém, é pensar assim, de fato essa ideia corresponde à realidade? Porque essa é a opinião da pessoa a respeito do que aconteceu, mas essa opinião, esse ponto de vista dela está vinculado a tantas coisas, está vinculado ao estilo de vida dela, aos valores dela, né, a forma como ela enxerga o mundo, que é muito diferente. Então, que interessante, né, pensar sobre tudo isso, sobre essas informações que nos chegam sobre os outros, né? De fato, isso é realmente real? Será que essa pessoa conseguiu perceber mesmo a realidade ali dos acontecimentos? Porque às vezes ela teve uma interpretação equivocada ou uma interpretação condizente com um ponto de vista determinado que poderia muitas vezes não ser o melhor, existiriam outros. Então, para a gente se questionar, para também não ser levado muito pelas opiniões ou pelos julgamentos alheios sobre as coisas, sobre as pessoas e sobre as situações, né? E que bonito fazer esse exercício de tomar tudo isso e falar, olha, escuto, né, perceba ali o que a pessoa falou, mas não considere isso verdade. Eu não vou tomando isso como verdade, vou pensar sobre isso. Inclusive, se o julgamento que ela fez da pessoa ou da situação é o melhor, né? Porque às vezes não é. O espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa, pois em verdade são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Como é dizer, né? A nossa alma, ela não tem sexo, né? Então, em algumas determinadas encarnações, por conta da própria programação, viemos como homens, depois, né, podemos vir como mulher e vice-versa. Para quê? Para que a gente faça os mais diferentes aprendizados, né? Também na região, também em relação ao sexo, né, seja masculino ou feminino, a sexualidade também, para ver, é como se fosse assim, né, a gente vai encarnando nos mais diferentes sexos, né, às vezes masculino, às vezes feminino, para que entenda melhor os dois lados, para que assimile também as duas polaridades, porque mesmo, por exemplo, vindo nessa alma como mulher, também tenho a minha parte mais feminina e a minha parte mais masculina, tenho essas energias, né, como diria Lin Jung, e que seria o nosso papel ir harmonizando, né? Tanto essa parte mais masculina da ação, de ir para o mundo, como essa parte feminina de receber, né, de nutrir, né, de gerar vida, de ser fértil em ideias, não só, né, na fertilidade como um todo de crianças, mas ser fértil em ideias, né? Então, dá mesmo uma equilibrada nessas duas forças, né? Mesmo estando, por exemplo, também um pouco feminino, mas depois, eventualmente, posso vir também em outros sexos, né? Para quê? Para que aprenda, para que vá passando para as mais diferentes oportunidades de crescimento, vivências e para que vá ganhando experiência, né? Cada individualidade traz consigo uma experiência única e particular na área sexual, uma estrutura psicológica também específica, com particularidades masculinas e femininas. Em determinadas situações evolutivas encarnamos como homem, em outras como mulher. Em vista disso, a alma atravessa imensos estágios de aprendizagem e desenvolvimento na noite dos tempos, constituindo em sua intimidade o fenômeno da bissexualidade, né? Então, dentro de mim, eventualmente nascerei como mulher, depois como homem, a depender da necessidade do meu espírito, dessa necessidade de vivência, de experienciação. Dessa maneira, homens e mulheres nada mais são do que espíritos imortais, usando temporariamente uma vestimenta masculina ou feminina. Estou mulher, estou nessa profissão, estou nessa família, estou nesse país. Estou, não sou nada disso, né? E quanto mais a gente entender isso, né, que há essas variações, que eu posso sim ocupar
depois em outras vidas, ou mesmo nessa outras situações, seja de trabalho, seja de vida, seja de família, né? Mais fácil para que a gente realmente entenda que a vida está sempre nos dando essas oportunidades, né? Nos trocando, às vezes, de lugares, para que a gente vá entendendo melhor e se encaixando melhor no mundo também. Ao julgarmos algo ou alguém, quase sempre emitimos pareceres ilusórios, não fundamentados em bases, razões e motivos sólidos. Pronunciamos uma sentença prematura de condenação ou de absolução, sem conhecimento prévio de tudo que vem acontecendo na intimidade humana. E a pensar, né, gente? Como muita gente comenta aqui, nós somos uma soma das nossas encarnações interiores todas, né? Seja nos mais diferentes sexos, profissões, status, poder, né? Poderio financeiro, países como um todo, né? Nós somos a soma de tudo isso, de todas essas vivências também emocionais, de todas as pessoas que passaram pela nossa vida. Então, veja o quão raso é quando a gente olha para uma pessoa, ou quando a gente faz um julgamento daquela pessoa, ela é muito distinta de nós. Também tem esse passado e esse presente muito distinto do nosso, né? E a pensar, eu tenho tanto a me conhecer, porque eu acho que eu conheço o outro, porque eu acho que eu sei realmente o que ele pensa ou o que ele sente. Olha, às vezes, a nossa prepotência, né, de achar que a gente conhece as pessoas, quando muitas vezes a gente vai demorar vidas e vidas para nos conhecer ou para iniciar o processo de nos autoconhecer, né, de tirar essas máscaras e ver o que realmente nós somos. Então, que a gente não faça esses julgamentos precipitados nas mais diferentes áreas, né, em relação à sexualidade da pessoa, em relação é, à parte financeira dela, né, a questões raciais, a questões religiosas. Não, as pessoas são muito mais do que esses rótulos e esses julgamentos que a gente tem a respeito delas, né, e que a gente possa ter esse olhar de profundidade para as pessoas, né, porque é aquilo que diz, né, quando eu falo sobre alguém, é muito mais quem eu estou muito mais dizendo sobre quem eu sou do que quem a pessoa realmente é, porque eu vejo o mundo a partir das minhas lentes, e não necessariamente elas são as melhores. Então, às vezes, eu estou pensando equivocadamente, julgando equivocadamente as pessoas baseados naquilo que eu vivenciei ou naquilo que eu sou. Então, quando eu emito juízos ou preconceitos ou julgamentos sobre o outro, eu estou muito mais falando sobre mim do que necessariamente sobre a pessoa. É interessante pensar sobre isso também, né? Ao alterarmos a nossa visão efêmera para uma visão de eternidade, mudamos a concepção de mundo cartesiano e simplista em que vivemos, alterando assim as conclusões equivocadas a respeito das pessoas e da vida. Olha que interessante, né? Deixamos essa visão efêmera, bem rasa, bem superficial que a gente tem da vida e das pessoas para uma visão de eternidade, né? Para essa visão mais profunda, de que entende que existe essa vida e tantas outras pela frente, né? Ou seja, existem potenciais nossos e nos outros a serem desenvolvidos, e muitas vezes também, né? Nós somos sobre tudo aquilo que nos aconteceu e que muitas vezes a gente não faz o juízo correto das pessoas porque não entende toda essa vivência. As pessoas são muito mais complexas e a realidade também, né? Jesus de Nazaré, numa atitude incomum em seu tempo, demonstrava apreço e respeito aos excluídos e discriminados, oferecendo igual atenção às diferenças de classes sexuais, aos ladrões, às prostitutas, aos adúlteros, aos cobradores de impostos. Não fazia exceção ou escolha em favor da pessoa por sua classe social, título, sexo ou nacionalidade, né? Então, vivia ali entre aquilo que se considerava como os excluídos, mas não, é porque ele mesmo não tinha preconceitos, aceitava todo mundo como era, até porque nós estamos, né? Ou seja, nessa vida somos assim, mas há tanto mais sobre nós, nós estivemos em tantas vestimentas, em tantos países, de tantas formas, em tantas classes sociais, né? Com tantos títulos ou não, né? Então, que a gente possa escolher também o nosso círculo social muito baseado nas pessoas, né? E não naquilo que elas são agora, transitoriamente, né? Naquilo que elas estão ou possuem, que é transitório, né? O mestre deixou claro que para Deus não havia leitos. O reino dos céus era uma conquista comum a todos aqueles que cultivassem o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Essa convicção é que levou Paulo de Tarso a afirmar aos cristãos da Igreja da Galáxia: Deus não faz acepções de pessoas, ou seja, Deus não escolhe pessoas, ama todas indistintamente.
Até porque é isso, nós estamos trocando sempre de posição social, de vestimenta, de sexo, né, ao longo das vidas, vivendo em países diferentes, em classes sociais muito distintas, né? Para quê? Para que a gente aprenda a ser humano, para que a gente aprenda a reconhecer o outro ser humano complexo como nós, que reside ali do nosso lado, vivendo na mesma casa que nós, né? Então, que a gente não tenha respostas muito prontas ou encaixe as pessoas entre aquelas que eu gosto, entre aquelas que eu considero anormais. Não, né? Não façamos distinção. Somos todos, estamos todos, né? Neste plano, neste momento, neste local, mas a vida é de nos conduzir futuramente a tantas outras coisas. E é interessante, né, que quando a gente vai criando entraves, né, seja sociais, seja em relação à raça, seja à religião, a gente está criando provas futuras ou expiações futuras para vivenciar aquilo, né? É interessante perceber, até na nossa própria vida, quando a gente não entende muito ou julga muito uma situação que o outro está vivendo, muitas vezes não por punição, mas por entendimento, para que a gente veja a complexidade da vida, a gente é colocado na mesma posição, para que entenda é difícil e as pessoas estão dando o seu melhor. Então, que a gente, de fato, não faça essa acepção, ou seja, essa diferenciação das pessoas, sabe? Porque, eventualmente, a gente pode ser colocado pela vida nas mesmas circunstâncias e posições, para que a gente aprenda também a viver o outro lado, a ver a outra forma, né? E a entender que está todo mundo, de fato, dando o seu melhor. Então, que não façamos esses julgamentos apressados, né? E que voltando ali ao início da lição, gente, que a gente se aceite, imperfeito como é, né? Entendendo que aquilo que a gente já conseguiu galgar, né? As escadas evolutivas ali que a gente já trilhou, que a gente mantenha isso, independente do que os outros pensam, se acham isso bom ou não. Né? Eu me recordo muito aqui da minha vizinha, né, Dona Olivia, que já tem 88 anos, e o marido já falecido, e ela comentou, né, que sempre foi, sempre não, que começou a ser espírita já depois de casada, e que ele tinha muitas ressalvas em relação a isso, né, mas que ela, com seu jeitinho amoroso, né, com, com o seu jeitinho todo especial, falava, olha, mas eu preciso disso. Você talvez não precise, esse talvez não seja o seu caminho, mas é o meu, respeito. Né? Então, você imagina como era para ela, naquela época, ser espírita e conviver também no espiritismo, mesmo o marido tendo uma série de preconceitos, mais soube. E ali começa a água conduzindo de forma doce, de forma serena, e mostrando a ele uma outra vida. E o quanto ela não transformou a vida dela e a vida dele também, da família dele, enfim, uma história muito bonita. Mas para a gente entender que a gente não precisa agradar ninguém, né? Que a gente tem que ser firme e é perceber que essa firmeza não é dureza, né? É essa doçura mesmo e essa firmeza interior de que sei para onde estou indo e que por isso depois inclusive posso ajudar tantos outros, inclusive aqueles que nesse momento se desagradam daquilo que nós fazemos ou daquilo que somos, mas é entender é o nosso valor, sabe? E que é grande e que Deus nos vê, né? Deus sabe desses potenciais que residem dentro de nós e da beleza existente em cada um. Então, sobretudo, que a gente se sinta muito amado e reconhecido pelo Pai, né? Que é isso que importa, é a nossa consciência que de fato importa. Tá bem, gente? Então, um beijo, fiquem com Deus e até logo, né? Foi ótimo terminar, findar esse projeto aqui com vocês, viu? Muita alegria. Tá bom.